Então, agora eu gostaria de chamar o nosso convidado, o Denis Simonetti. O Denis Simonetti tem uma experiência de 18 anos em PCM. Ele hoje é supervisor de PCM e confiabilidade na unidade mundial da Raizen. Ele atua em confiabilidade há mais de 10 anos. Ele é MTL1 PMP, especialista em confiabilidade pela Compass e estudante de engenharia elétrica. Ele ficou em primeiro lugar no Simpósio Internacional de Confiabilidade, em 2019. E hoje ele vai compartilhar conosco um pouco de sua experiência na formação da cultura de manutenção e em como aumentar a confiabilidade na lubrificação. Ele vai contar para nós também o case de remoção de verniz em turbinas da unidade, Costa Pinto. Denis, seja muito bem-vindo. Olá, Rafael, muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado aí pela presença. Estamos vendo bastante amigos aí, bastante conhecido aí. Fico feliz de tê-los aqui na nossa live. E vamos falar um pouquinho aí de uma forma bem simplista, tá, pessoal? Algumas visões aí sobre a cultura de manutenção. Então, vou trazer para vocês aqui um pouquinho aí do que a gente vem discutindo hoje na atualidade nossa aí na área de manutenção. Ricardo, pode colocar aí. Então, fizemos a apresentação, né? Pode seguir. Complementando as apresentações, né? Sou da região de Araçatuba, 35 anos, casado, um filho, 1 ano e meio, Cauã, meu maior tesouro. Pode seguir. E aí a gente quer falar um pouquinho aqui agora, nesse slide, pessoal, sobre a evolução da lubrificação. O que a gente vê, né? De alguns anos para cá, como que a gente vem evoluindo, né? O primeiro ali, a gente fala do sebo de boi. O que significa isso? É como surgiu a lubrificação, né, pessoal? A gente sabe que lá na pré-história, a gente tinha a utilização da lubrificação já. Né? Quem lembra do desenho dos Flintstones lá, né? Tinha os eixos de madeira nas rodas de pedra e se usava o sebo de boi para lubrificar. E de lá para cá, como que estamos vindo nessa evolução? Né? Eu quero trazer um pouquinho dessa cultura, como ela vem amadurecendo. Então a gente evoluiu de umas décadas para cá para o meloso. Eu odeio esse nome. Esse não é um nome muito legal de se ouvir, porque se refere de uma forma muito ruim os nossos lubrificadores. Mas nós não estamos mais nessa era. Essa era já passou. Nós evoluímos mais uma agora, né? Pode seguir. Aí, o mecânico lubrificador, né? Eu vimos falar muito isso, né? É o nosso mecânico multitarefa. Ele também faz a lubrificação, mas também faz manutenção. Bacana. É bacana para a evolução do lubrificador entender como as máquinas funcionam. Bem bacana. Só que está se exigindo o mercado nosso industrial trabalhasse um pouquinho mais avançado, de uma forma, pensando assim, uma forma mais proativa. E alguns companheiros já trouxeram muito bem sobre isso. Então a gente está falando aí do lubrificador da confiabilidade. O meu time hoje faz parte da confiabilidade. Lubrificação. Não, equipe de confiabilidade. O lubrificador faz parte da equipe de confiabilidade, onde a gente tem um profissional com ferramentas de precisão, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e um profissional mais capacitado e mais visto pela companhia também. Pode seguir. A importância da lubrificação. Esse é um ponto que é polêmico, né? Mas ao mesmo tempo é uma verdade, né? Então a gente temos aí o custo da manutenção de um lado da nossa balança e do outro lado temos a lubrificação. E aí eu pergunto para vocês, qual é o maior peso? Nós temos 95% o custo da manutenção, né, que é a conservação e reparo de máquinas, e desse custo de manutenção, 5% a lubrificação. E aí eu pergunto para vocês são diretores, são gerentes, são supervisores, onde vocês vão dar mais importância? Normalmente, não, onde você tem um maior gasto. Porém, qual os impactos de uma lubrificação incorreta traz para o custo da manutenção? Essa é uma grande questão. Primeiro ponto que nós trazemos: 30% dos custos de manutenção mecânica podem ser reduzidos implantando práticas de lubrificação, né? Práticas avançadas do mercado, focado em gestão das atividades de lubrificação, também como os processos de procedimentos de melhorias, né, do equipamento, que a gente vai abordar mais à frente também. Segundo ponto: 39% das falhas em redutores devem-se a problemas de lubrificação.
Tá? Isso, grandes empresas de redutores nos disseram isso. É uma porcentagem muito relativa, muito alta. Seguindo mais um também, cerca de 80% das falhas em sistemas hidráulicos são devido a contaminante de óleo. 80%. Extremamente expressivo. 500 ppm de água, de óleo no lubrificante, pode reduzir em até 70% de vida útil do rolamento. 500 ppm de água. É muito fácil você conseguir esse nível de contaminação se você não tiver os cuidados corretos. E é reduzir 70% da vida de um rolamento. Nós estamos falando que um equipamento não vai rodar uma safra, não vai rodar um ciclo de operação. Vamos mais um. Partículas sólidas e microscópicas podem reduzir em até 10 vezes a vida útil de um rolamento. Pessoal, partículas sólidas microscópicas, estamos falando de um grãozinho, quase que imperceptível ao olho nu, de um grão de areia, de terra, né, de contaminante. Então, assim, é muito impactante. Agora, a gente olhando essa visão, o 5% da lubrificação, como é que ele pesa na balança? O custo, de fato, da lubrificação pode ser irrelevante quando você olha o total do custo da manutenção, mas o impacto dele é gigantesco. Então, vamos seguir no próximo slide, vou falar um pouquinho mais. E aí eu pergunto para vocês, o que é confiabilidade para vocês? Eu tenho certeza que se eu perguntar isso para o pessoal do chat, cada um vai dizer alguma coisa diferente, né? Várias respostas diferentes. E, de fato, o que é confiabilidade? Vamos ver aí na sequência. Confiabilidade é a probabilidade de um determinado item, componente, equipamento, máquina ou sistema desempenhar sua função específica no projeto de acordo com as condições de operação específicas em um determinado específico tempo. Caramba! Andenas, não mata nós, não. Para que tudo isso? Para falar o que é confiabilidade? Tem até um rapazinho assustou ali, ó. Complexo, bastante. Vamos simplificar um pouquinho? Minha visão, como que eu enxergo confiabilidade? São técnicas, ferramentas, uma cultura de manutenção que garante e ou aumentam a disponibilidade dos ativos para operação. Essa é uma forma que eu enxergo a confiabilidade. Bonito de se falar o termo de cima, quando a gente fala aí no quesito estatístico da confiabilidade, que é uma área muito importante da confiabilidade. Mas a confiabilidade não é só isso, pessoal. Não é só estatística. Estatística é uma ferramenta, é uma cultura. Nós temos muitas outras coisas relacionadas à confiabilidade. E falando especificamente de lubrificação, temos o próximo slide para a gente falar um pouquinho. Quais são as melhores estratégias que nós podemos ter em lubrificação? Pegando o gancho aí sobre confiabilidade. Primeiramente, cuidados básicos. Cuidados básicos, pessoal, o nome já fala, básico. Isso é o que a gente necessariamente tem que ter para se manter funcionando. Um plano de lubrificação é básico. Treinamento técnico é básico. Ferramenta de manuseio é básico. E salas de lubrificação também. Sem esses 4 elementos, resumidamente, não temos a lubrificação, ela não acontece. Trazendo agora para o segundo quadro da direita, trazemos aí a confiabilidade. Como que a confiabilidade pode atuar na lubrificação e trazer uma nova visão, uma nova perspectiva em lubrificação. Então, primeira coisa, ferramentas de lubrificação de precisão. Temos várias no mercado. Temos dosadores automáticos, né? Temos pistolas que conseguem nos colocar aí nos equipamentos a quantidade que a gente deseja, exata, precisa. Temos lubrificação por ultrassom, temos várias tecnologias aparecendo no mercado, algumas muito modernas, algumas já há algum tempo já no mercado. Controle de contaminantes, isso é extremamente necessário, né? A gente falou sobre contaminantes nos slides anteriores, quanto que eles impactam na nossa manutenção, nos nossos componentes mecânicos. Então, o controle de contaminante, a confiabilidade tem que olhar isso com muito carinho. Sabe que os equipamentos estão vedados, bem controlados a umidade? Porque o que a gente deseja de um lubrificante? Um lubrificante limpo, seco e desairado. Esse é o princípio básico para o lubrificante funcionar com extrema qualidade. Então, controle de contaminante é extremamente importante. A confiabilidade tem várias técnicas para ser aplicada em relação a isso. Preditiva, análise do óleo. Pessoal, análise do óleo não é analisar o óleo, em certa forma. É analisar o equipamento. Como que ele está comportando? Como que ele está o funcionamento dele? Elementos de desgaste existem e vão sempre existir, mas será que os elementos que estão desgastando
não podem ser de um componente que não deveria ter esse tipo de desgaste? Será que é um componente que está com desgaste excessivo? Então, a preditiva análise de óleo ela serve para analisar a máquina. É como o corpo humano. A gente analisa o óleo, o sangue, para analisar se o sangue está bom. A gente analisa o sangue para saber como o corpo humano está funcionando. Então, a análise de óleo ela tem esse mesmo princípio. Próximo, treinamentos de boas práticas de lubrificação. O Fernando falou isso muito bem, né? É essencial para se manter competitivo no mercado. Essencial para você evoluir cada vez mais a cultura de manutenção do teu trabalho, da tua unidade. Como o Fábio aí acabou de colocar, extremamente importante aí, Fábio, a blindagem, né? A gente falamos aí sobre controle de contaminantes, extremamente, acho que necessário. Racionalização e engenharia de aplicação. Temos o Paulo aí que trouxe uma aula exemplar para a gente de alguns casos específicos. Temos que ter a racionalização, temos que usar muito bem aquilo que a gente tem disponível no mercado, usar bem dentro da unidade e, principalmente, com engenharia. Essa é a melhor forma de aplicar? Esse é o melhor lubrificante? Porque o lubrificante, a gente sabe, a gente tem que controlar ele muito bem. Ele está atendendo a temperatura que eu preciso, ele está atendendo a força que o equipamento exige. Então, tem todo um cálculo que isso, a engenharia de aplicação nos ajuda. Tem o Paulo aqui que está sempre fortalecendo isso na nossa companhia. E o próximo aí, a filtragem e purificação de óleo. Tá? Ainda é muito discutido o que é o melhor, o que é mais eficaz, é necessário, não é. Então, como a gente gostaria de trazer vários temas para vocês, mas o tempo é curto, né? A gente vai focar especificamente num ponto. E eu gostaria de focar exatamente nesse ponto, filtragem e purificação de óleo. No próximo slide a gente vai abordar, pode seguir. Filtragem de óleo e purificação. A gente traz nesse primeiro quadro, pessoal, né? A gente temos aí tanto a Proativa quanto a Triple R, né, com tecnologias aí e soluções aí que nos ajudam nessas missões árduas do dia a dia que nós temos, né? Se tem uma coisa que a gente tem nas nossas indústrias, são problemas para resolver. Que bom, precisam da gente para nós resolver. E precisa de empresas boas como eles para poder nos auxiliar. Então, nesse primeiro gráfico que vocês estão enxergando aí, é o convencional do dia a dia que a gente encontra em quase todas as empresas que a gente já trabalhou ou conhece. Que é o seguinte, monitora, entra na região amarela ali, que é a de alarme, entra na região vermelha, que é a crítica, onde o componente já está tendo desgastes, né? Os contaminantes já estão se multiplicando, né? O Marco vai falar um pouco mais isso mais no detalhe à frente. E aí a gente filtra. Aí volta de novo a crescer. E aí a gente filtra. E aí isso fica um ciclo, né? Porém, quanto tempo o equipamento trabalhou na área de contaminação? Na área de alarme e na área crítica. Se você somar esse tempo que ele trabalhou com esse nível de contaminação, você vê que você acelerou o processo de desgaste do seu equipamento. Esse não é o melhor modelo de filtragem. Infelizmente, é ultrapassado. O que a gente traz no quadro abaixo? Uma nova visão, uma nova perspectiva em relação a cuidados de lubrificante. Novamente, faço isso para tudo na minha companhia? Não. Onde que isso se aplica? Se aplica onde eu tenho necessidade de uma alta confiabilidade, um equipamento onde eu não posso pará-lo de jeito nenhum, que vai me afetar minha produção, vai afetar minha empresa, vai afetar os resultados. Então, a gente tem alternativas no mercado para a gente aumentar a confiabilidade. Esse é o nosso propósito da nossa conversa. Como que a gente pode fazer isso? Purificação contínua. Né? O que quer dizer isso? É um equipamento anexo ao seu equipamento ali, filtrando o tempo todo, mantendo a saúde do lubrificante sempre em boas condições. E aí tem esse gráfico abaixo que exemplifica um pouco do que é esperado desses sistemas. Eles se mantêm no nível ideal de trabalho. Com isso, o nível de contaminação não se aumenta, ao contrário, ele sempre tende a se diminuir, e é tirado daquele sistema para que evite outros danos ao equipamento. Então, essa é a visão que a gente está trazendo, uma visão mais proativa, como o nome da empresa já fala, né, Marco? Proativa. Então, a gente está trazendo essa visão. E aí, com esse conceito, a gente teve algumas experiências
e aprendemos uma nova visão em relação a turbinas, que a gente vai falar agora no próximo slide. Pode passar. Pessoal, isso é um case, tá? Nós temos aqui alguns profissionais aí dessa unidade Costa Pinto, onde eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar, uma equipe muito forte, uma equipe grande, que presenciou um pouquinho desse resultado, né? Foram 3 equipamentos, né? 3 turbinas de gerador de energia, né? Geradores de cogeração. O problema que nós tínhamos para trabalhar era a contaminação de verniz em 3 reservatórios de óleo, totalizando 36 mil litros, né? Qual que era o desafio? Realizar a descontaminação com baixo custo. Por que baixo custo, pessoal? É simples. Hoje no mercado existem várias técnicas para você fazer a descontaminação de verniz. Infelizmente, os reagentes químicos que a gente temos hoje para fazer esse processo através de flushes é importado e o custo deles são muito elevado. E um trabalho de filtragem com reagente encarecia esse trabalho em mais de 600%, o que a gente conseguiu obter. Então, esse é um ponto que a gente vai colocar aqui. Qual que é o case desse trabalho? Realizamos uma filtragem com parâmetros excelentes, que a gente vai ver logo agora abaixo, e com um custo aproximado de 30% de um óleo novo. Puta, vocês fizeram mágica? Não, é tecnologia, não é mágica. E a gente tem muita tecnologia no mercado que vem nos apoiando e sustentando nesses trabalhos. E uma é essa que eu agradeço muito o apoio da Proativa em trazer para a gente. Mas lembre-se, isso aqui é uma atuação pontual no problema. Nós vamos falar mais no final como trabalhar proativamente para que esse problema não volte. Inclusive, que é uma dúvida de um dos participantes aí, que é o Fábio, deve estar ansioso para a gente falar sobre isso, e a gente vai explanar também. Vamos ver a tabela de índice. Então essa era a missão. Como colocar os nossos óleos lubrificantes dentro desse parâmetro? Gente, confesso para vocês, quando a gente começou a levantar as tecnologias no mercado, foi assustador. E aí, qual que é uma grande questão desse ponto? Trocar o óleo nem sempre é solução. Porque você ainda vai manter contaminantes no seu sistema. E a gente sabe qual que é o impacto desses vernizes no sistema? O Fernandão falou muito bem. Gente, alguns casos é até catastrófico. Podem ter problemas seríssimos na máquina. Então a gente tem que cuidar de imediato dessas condições dos lubrificantes. Então, com o trabalho da Proativa, pode seguir. Esses 2 elementos aí representam um pouquinho o nível de contaminação que nós tínhamos na máquina. Esse elemento, quando ele desce ali ao centro, você vê que ele fica uma cavidade mais baixa ao centro ali, significa que a gente tínhamos inserção de água no sistema, contaminação de água no sistema. Então isso mostra para a gente o nosso principal vilão, um dos principais vilões na formação de verniz, onde você acelera a contaminação do lubrificante, degradação dele, oxidação e aí, consequentemente, os vernizes. Nos de cima, você vê já a coloração por cima do elemento, o quanto ele retirou de verniz. Entendeu? Então, assim, é bacana a gente ver a remoção a olho nu, né? Porque a gente consegue fazer parâmetros de análise de verniz e ver aí por envelhecimentos de bancada, né, o potencial do verniz, e a gente vê pela coloração como que ele ficou, que é essa figura acima do lado direito ali. Conseguimos atingir aí 7,45 no valor do potencial de verniz. E na tabelinha esquerda, o que a gente fala ali de condição normal? 15 para baixo. Tá excelente, é um nível totalmente excelente. Mas, se não cuidarmos do que está causando a contaminação de verniz, não fomos proativos, fomos reativos. E não queremos ser reativos, existem várias alternativas para fazermos isso. Marco vai falar bastante à frente de como a gente pode fazer isso, mas aí o que eu queria trazer de experiência para vocês, controle do contaminante, falamos anteriormente, extremamente importante, inserção de água nesse sistema era um fator, remoção desses contaminantes é um fator, consequentemente, estava causando verniz. Ainda aí, nesse momento, a gente foi reativo. Mas como podemos ser proativo? Filtragem online.
custo e benefício, 10. Garanto para vocês, o custo de reposição de elementos durante uma safra, a aquisição de um sistema desse sai muito mais barato do que você fazer uma atuação corretiva igual nós fizemos. Então, fica para vocês pensarem, analisarem cada caso, né, cada propósito da sua empresa, que hoje, para equipamentos críticos como esse, faz sentido a gente ter uma purificação online, uma purificação contínua. Tá? Na tabela abaixo, só para a gente finalizar, olha os índices de potencial de verniz, pessoal. 23, 33? Uai, Denis, tá certo? Tá errado? O que é isso? Aumentou? Depois diminuiu? Novamente, dificuldades que foram encontradas durante o processo de remoção. Continuação de inserção de contaminantes, no caso, água, para acelerar o processo de oxidação. E aí, com a eliminação dele, conseguiu baixar para uma condição desejada. Missão cumprida? Não. Fabião está lá, já quebrando a cabeça, tenho certeza, para tornar isso de uma forma mais proativa. E aí fica a dica que eu gostaria de trazer para vocês. Filtragem contínua. Tá bom? Fechamos por aqui, pessoal. Quero agradecer muito o convite. Pessoal da Proativo, estou muito feliz de participar. Espero estar com vocês aí nos próximos eventos. E agradecer a presença de todos aí na live. Valeu, pessoal. Obrigado. Oi, Denis, muito obrigado. Ótima aula aí, abordando vários assuntos muito importantes aí dentro da confiabilidade. E o case sempre dá cores, né? A gente enxerga o que está sendo feito na realidade e os resultados. Muito bom mesmo, parabéns. Então agora a gente vai convidar o nosso último convidado da noite, né? O Marco Carlota, finalizando aí o nosso segundo bloco. O Marco Carlota é engenheiro mecânico, especialista em purificação de óleo e engenheiro de aplicações da Proativa Engenharia. Hoje ele vai falar um pouco para nós sobre o verniz, como é que ele se forma e as possíveis causas. Marco, seja bem-vindo. Valeu, Rafael. Obrigado pela contribuição aí. A questão da manutenção proativa. Esse conceito já é um conceito que foi trazido nos anos 90, mas com o tempo ele foi se perdendo. Mas você viu que durante a apresentação a gente acabou tocando muito nesse ponto, que tem uma relação direta com a forma como os profissionais atuam, no sentido de buscar uma solução para cada tipo de problema. Depende a forma como o profissional encara o problema, se ele vai atuar de forma preventiva, preditiva, ou vai deixar para corretiva, mostra o tamanho da maturidade que tem de resolver o problema. Ok? Então, a proativa, isso é uma questão de forma de enxergar o problema. Vamos lá, Henrique. Então, o Denis até comentou um pouquinho, se a gente não tomar nenhuma ação, não fizer um investimento numa solução para a questão da contaminação, ela vai continuamente estar crescendo no seu sistema. Então, a gente teve aquela questão que o Denis explicou muito bem, que a atuação corretiva, né, ficar filtrando, não resolve, você fica sempre tendo esse aumento da contaminação. Então, quando você toma uma ação realmente definitiva com a filtragem contínua, com a purificação contínua, você consegue atingir níveis de limpeza melhores, você consegue evitar justamente o desgaste abrasivo, né, que pode gerar danos imensos no seu equipamento, e também a questão da corrosão do sistema. São os principais contaminantes que acabam prejudicando o sistema, que é a água, né, que ela gera muita corrosão, e as partículas que geram desgaste abrasivo. São dois componentes distintos que causam danos no seu sistema. Tá? E agora também vamos avançar um pouquinho, Henrique, vamos falar um pouco sobre a questão da oxidação, que já é uma consequência mais grave que vai acontecendo à medida que a gente vai usando os equipamentos. Então, se a gente não fizer uma atuação lá no controle da contaminação e tiver a presença de muitos metais e água, com a própria operação da máquina, temperatura de trabalho, oxigênio, a gente vai gerando um aumento da acidez do óleo. E com isso você vai gerando vários compostos químicos, né, moléculas insolúveis, solúveis de longa cadeia, e isso vai gerar vários produtos no seu sistema. Então o seu óleo vai perdendo as características, vai consumindo toda a sua carga de aditivos, e aí você vai ter
um exemplo que a gente traz bastante é a deposição de verniz. Ele vai se depositar nas válvulas, vai formar uma camada nos seus tanques, e também pode formar um outro composto, que é a borra, que vai fazer a saturação prematura dos filtros. Então, você vê que é um processo totalmente comum, né? Hoje em dia, você vê, o próprio Denis já trouxe um case muito, muito bacana aí, falando sobre as consequências que ele estava tendo. Então, a gente tem que levar muito a sério essa questão química do óleo, não só a parte do desgaste. Porque se você tirar somente a partícula, a água vai te prejudicar, então, e assim vai. Ok? Vamos seguir adiante, Henrique. Então, é interessante a gente saber que existem várias tecnologias para você estar limpando o seu óleo. É muito comum usar a centrífuga, que separa a água livre, tira partículas acima de 10 micras. A gente tem o termovácuo, né, que ele separa a água por vaporização, ela cria uma pressão negativa numa câmara de vácuo e consegue extrair a água do óleo, inclusive a água dissolvida, gases. Você tem um filtro convencional com alta eficiência, com beta, e consegue tirar partículas também. Mas aqui a gente tem uma tecnologia japonesa patenteada que a Proativa trouxe para o Brasil, que é a tecnologia Triple R. Como é que o que essa tecnologia tem de diferente? Ela faz todo esse trabalho que a centrífuga faz, que o termovácuo faz, que os filtros fazem, no mesmo elemento. Então, ela consegue tirar partículas sólidas, água, borra, vernizes, no mesmo elemento. Então, ela vai fazendo, aqui nesse caso, aqui a gente está falando de um sistema bypass que entra pelo centro e depois ele vai descendo por 114 milímetros durante o comprimento do elemento, e na parte superior ele retira as partículas maiores e as borras. E à medida que ele vai descendo ao longo do elemento, ele vai tirando as partículas mais finas, e vai retendo também a água e a degradação química, tá? Então, isso aqui mostra um pouco. Teve até uma pergunta, né Rafael? Você teve uma pergunta de um participante, a gente pode até... Ela está dentro desse tema aqui, né? Então, a gente pode imaginar, assim, um sistema que você tem uma contaminação muito grande, você vai ter um consumo maior de elementos no começo. Mas, à medida que você vai mantendo o seu sistema limpo, você vai estabilizando a geração de contaminação. Então, você vai ter um nível de limpeza cada vez melhor no seu sistema, tá? Então, esse é basicamente o que a gente pode falar. Aqui o Fábio está perguntando aqui, ó, temos um sistema online para remoção de partículas e possível formação de verniz se implantando em alguma unidade do Brasil? Então, o verniz, ele é as partículas sólidas, elas são um dos catalisadores da reação que vai gerar o verniz. É importante também, Fábio, você se preocupar com a água, porque são componentes que vão afetar a composição química do óleo, tá? Então, através das análises de óleo, você pode monitorar qual que é o nível de óleo de partículas que você tem no seu óleo. Pode usar a norma NAS, a norma ISO, e qual que é a quantidade de água que você tem no seu óleo. Por exemplo, com óleo de turbina, que é o que a gente está falando aqui, o recomendado é abaixo de 300 ppm, né? Tem empresas que são mais severos nesse critério, trabalham com abaixo de 250 ppm. Então, você trabalhando dentro desses limites, você vai diminuir a probabilidade de geração de compostos químicos e degradação do seu óleo, tá? Mas se você tiver mais dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente pode esclarecer melhor essa questão para você aí. Muito obrigado pela pergunta. Aqui o Danilo está perguntando, no caso, qual o estágio mínimo aceitável para um óleo de engrenagem? Danilo, muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, as caixas de engrenagem, elas são tão sensíveis quanto sistemas de turbina, por exemplo. Elas não toleram muita contaminação. Os fabricantes, eles falam em níveis NAS9, NAS7, mas, assim, se você puder manter dentro desse nível, manter o óleo o quanto mais seco possível, você vai aumentar a vida do seu equipamento, tá? O interesse maior de manter o óleo limpo é do cliente, porque a garantia não vai te ajudar muito na questão da parada de máquina, né?
Então, é bom seguir esse critério da norma ISO, né, da norma NAS, recomendado pelo fabricante, mas se preocupar com a limpeza total do óleo, tanto de água quanto de partículas, tá? Isso vai te ajudar muito aí na preservação do seu equipamento, ok? Muito obrigado pela pergunta aí. E tá aqui, o Danilo está perguntando também se a questão do termovácuo. Essa filtragem que a gente está comentando aqui, Danilo, ela é uma tecnologia de adsorção, ela não precisa do vácuo. E ela tem uma limitação, ela é para sistemas com contaminação de até, por exemplo, 2.000 ppm de água. Cada elemento tem uma capacidade de adsorção de água. Por exemplo, esse tamanho 100, ele consegue pegar até 200 ml de água. Por exemplo, se o seu sistema tiver muita água, existem elementos que conseguem pegar uma quantidade maior de água. Se ele ultrapassar um certo limite, acima de 2.000 ppm, aí é recomendável que você use o termovácuo ou a centrífuga, se for água livre, para fazer um pré-tratamento desse óleo, tirar a quantidade maior, a quantidade de água livre maior do seu sistema. Aí sim você vai entrar com esse sistema aqui para te atingir níveis melhores de limpeza do óleo. Ok? Então, você vê aqui que o óleo, quando você tem uma quantidade muito grande de verniz e partículas, ele muda até a coloração dele. Então, à medida que você vai limpando esse óleo, você vai atingindo níveis melhores, vai tirando todo aquele gel, aquela formação de verniz, e aí você consegue atingir níveis melhores, tanto de verniz, né? Inclusive, a gente nem trata como verniz, é o potencial de formação de verniz. E você consegue manter um nível de limpeza melhor no seu sistema.